Fala, povo! Estamos aqui, meu nome é Eduardo, para fazer a última parte do resumo do Mistborn no Império Final para o grupo literário do Covil e para mais quem quiser ver lá no YouTube, que eu coloco no meu canal. Inclusive, tem pessoas que me cobraram o resumo, que não estão lendo, mas que estão gostando de acompanhar a história. Achei legal isso. Vamos ver, terminado aqui, então, a gente vai... Estamos no clímax, né? O Kelsier acabou de morrer numa luta contra o Lorde Supremo, na praça, com todo mundo vendo no último capítulo. E agora vamos ver o que isso gerou. Então, capítulo 35, o que acontece? A Vin está em negação. Ela reflete sobre os acontecimentos, ela lembra conversas com Kelsier, ela se sente abandonada, ela acha que ele não podia ter feito isso, que ele não podia ter se arriscado desse jeito, e como que vai ser agora, e está naquele processo de aceitar os acontecimentos. E nisso o pessoal chega e conversa e eles percebem que o grupo percebe que a morte mexeu com a população. Alguns começaram a acreditar nele como um ente sobrenatural. Algumas pessoas viram o Kelsier vivo depois, apareceu. Então ele meio que virou uma espécie de messias, assim, pra gente, da cultura ocidental, uma figura crística, alguma coisa desse tipo, porque ele morreu daquele jeito, né? E num sacrifício, obviamente num sacrifício, a referência é muito clara. E as pessoas começam a acreditar nele, achar que ele é alguma coisa sobrenatural, porque ele apareceu e as pessoas começam a acreditar nele, começam a se juntar para tentar lutar de alguma forma. Isso é muito rápido, né? Isso são horas que estão acontecendo. A gente sabe que o grupo descobre que essas visões que as pessoas estão falando que viram não tinham nada de sobrenatural. Na verdade, o que eles viram foi o Orser, que é o Kandra, que era o Renu, disfarça, porque como que acontece? O Kandra, ele pega um corpo, quando alguém morre, ele pode pegar o corpo daquela pessoa morta e ele fica com aquela aparência daquela pessoa, ele consome o corpo daquela pessoa e toma aquela aparência, e ele pode usar isso como como o corpo dele por algum tempo, até que ele sofra alguma coisa e ele troca. E o Kandra nada mais é do que uma espécie de Mistloff, aquela criatura das névoas evoluída. A criatura da névoa, ela não tem consciência, ela vai fazendo as coisas meio ao acaso. À medida que ela evolui, ela entende o que ela está fazendo, ela se torna um Kandra e ela negocia, ela faz contratos com pessoas que utilizam ela como o Kelsier utiliza. Isso não foi muito explicado como é que chega nesse ponto, mas basicamente ele enquanto se mantém um contrato e o Kandra só é pago em Atium, isso é dito em algum momento, ele se mantém fiel e ele acaba sendo muito útil. Então, aí ele traz, a missão original do Orser era exatamente esse momento. O Kelsier planejou que ele ia morrer desse jeito, de uma forma espetacular, desde o início. Isso estava no plano dele desde o início. O livro dá várias dicas de que ele tinha um segundo plano, uma ideia de um negócio, mas no fundo era a ideia principal dele, fazer isso acontecer. E ele deixou preparado uma série de coisas para o grupo dele quando isso acontecesse. Quem traz isso tudo é o Orser, ele traz mensagens para todos, ele explica que nós vamos precisar de vocês numa nova ordem quando a gente derrubar o Império. Nós vamos precisar de um burocrata como o Dockson, que resolve tudo. Nós vamos precisar de alguém que é inspirador, porque é político, como o Breeze. E com isso ele dá, de certa forma, ali, missões para todos o pessoal do grupo dele. E ele traz uma carta para Vin. A carta vai vir, ele traz o metal, que como se chama, doses do 11º metal. Ele diz que ele não conseguiu entender como é que funciona aquilo. Ele diz, se você está lendo essa carta é porque eu não aprendi uma forma de usar esse negócio contra o Lorde Supremo, que eu morri, né? E sua função agora é ser o Mistborn do grupo. Você tem que defender o grupo, tem que proteger o grupo. A Vin entende que ela tem que descobrir um jeito de usar o 11º metal e ela resolve voltar ao palácio
para tentar coletar alguma informação que pudesse ajudar nisso. E ela resolve ir nessa missão suicida ao palácio para tentar. E isso termina o capítulo assim, ela vai lá. Ela vai sozinha, ela passa por uns guardas, na conversa, ela conversa os guardas a desertarem e mudarem de lado, e os guardas topam. Quando ela passa pela praça, a praça principal agora já foi mudada de nome. É a Praça do Sobrevivente, não é mais o nome que ela tinha antes. Eu acho engraçado que é uma sociedade pré-industrial, né? Mas tem algumas coisas assim, parece que tem meme, né? Como que distribui, como que mudou de nome tão rápido assim, e todo mundo ficou sabendo, é uma coisa interessante. Mas é só um comentário. Então quando ela está entrando lá, ela já dá de cara com 2 inquisidores. Ela consegue ferir o primeiro, ela cega o segundo, ganha algum tempo, consegue entrar na sala que você quer invadir. E ela tenta achar algumas pistas lá, e não acha nada que preste. Ela vê que tem um senhor muito velhinho, sentado, que nem basicamente percebe que ela está ali, e ela vê que não vai arrumar nada. Pô, tem que sair daqui, que isso aqui vai dar ruim. Não dá tempo. O inquisidor que ela cegou vem atrás dela, consegue capturar ela e diz: a gente precisa dela, Lorde Supremo, nós não vamos matar ela, porque a gente precisa dela para provar para o senhor contra o Tevidian. A gente descobre que tem uma briga, que eu comentei no outro vídeo, entre os Inquisidores e o Tevidian, né? Entre o grupo do Tevidian lá, que seria o cantão da ortodoxia, porque eles querem tomar o poder, tirando esse negócio que eles que são, digamos assim, a mais radical ali da ditadura, né? E o outro era o que controlava. Com isso, o Supremo deixa, ela é colocada numa cela, eles batem nela, ela fica inconsciente, ela é colocada numa cela. Quando ela acorda, eles obrigam ela a tomar um metal lá e obrigam ela a consumir aqui. Quando ela consome, é o alumínio. O alumínio, o poder dele é que ele cancela todos os metais que você tem no corpo. Ela fica sem poder nenhum. E eles judiam dela, batem nela, faz o diabo lá. E ela fica na merda ali. Eu esqueci uma coisa importante. Desculpa, eu pulei. Vou voltar aqui um pouquinho. Quando ela tá naquela sala e ela foi atacada pelos... Ela tenta usar o 11º metal. E o que acontece é que ela vê uma imagem de um homem ao lado do Lorde Supremo, vestido como se fosse um caçador, com uma roupa assim, um casaco de pele, uma coisa assim, um semblante diferente. Ela percebe que aquilo é como ele era no passado, antes de virar o que ele se tornou. E ela vê também uma outra imagem do lado do inquisidor, de um mercador, que também provavelmente era o que seria aquela pessoa se ela não tivesse se tornado um inquisidor. As imagens somem quando o 11º metal acaba, aí que ela é atacada e fica inconsciente. Mas ela viu aquilo, no primeiro momento ela não entende aquilo, ela processa aquilo quando ela acorda e está presa. Tá? Nesse ponto, o Elend volta, quando ela fica inconsciente, o ponto de vista muda para o Elend, e ele está conversando com o pai vai abandonar a cidade, eles vão abandonar a cidade. O Elend diz que vai ficar na cidade. O pai acha ótimo, porque assim, esse desgraçado morre logo. Mas ele fica com os soldados, ele pede para os soldados irem até a torre da família Lecal, que em tese é uma família que não é amiga deles, mas ele para sugerir uma aliança, porque os Skars estão atacando todo mundo, a revolta dos Skars acontecendo, eles estão tentando se proteger. Ele fala: se a gente se proteger junto, é mais fácil a gente sobreviver, né? E ele escolhe 5 soldados para ser uma guarda pessoal dele e manda os soldados lá para resistir com a Torre Lecal. O ponto de vista volta para Vin. Ela acorda, ela consome o alumínio lá e fica sem poderes. Enquanto ela está em defesa ali, ela entende que o 11º metal, na verdade, é o paralelo do ouro. Porque a argomancia, assim, sempre tem um metal e uma liga daquele metal, né? E um faz uma coisa, o outro faz uma coisa parecida com ela. Então, se o ouro permite ver você como você seria em outra situação,
a Liga de Ouro, que é o 11º prêmio mental, na verdade, permite que você veja o outro. E é sempre assim, um poder interno, o outro é externo. Então, ela entende o que ela viu, isso que eu já expliquei aqui por questão didática do que ela viu, ela entende nesse momento o que ela realmente viu, mas ela não sabe exatamente o que fazer com isso. Chega os inquisidores de novo, chega o Carr, que é o cara que pegou ela, e o segundo inquisidor, que é o Marsh, levam ela à sala do trono e se encontram com o Lorde Supremo e o Tevidian. Ela não sei se ela reconhece o Marsh ou não lembro desse momento, ou se ela acha que o Marsh traiu eles. Eu não sei nem se ela reconhece, mas eles vão lá, o Tevidian diz que eles precisam responder à revolta que está acontecendo, o Lorde Supremo ignora, eles acusam o Tevidian de ser hipócrita, de não sei o quê, que ele deu a filha dele aqui, ela é sua filha, ela diz, ele é meu pai sim, não sei o quê. Com isso eles pegam, o Lorde Supremo entrega a ele os abutres, os outros inquisidores menores lá matam ele com aquelas armas de obsidiana que eles têm. E assim termina o capítulo, com essa coisa assim, e eles preparando para tomar o poder. Nisso, no caso, muda de capítulo, vai para o Dockson, um ponto de vista. O Dockson está no comando, ele é informado sobre que a Vinkai está lá dentro, e os inquisidores pegaram ela e ele a ferrou. O Han informa que a torre Elarial da outra família caiu, mas a torre Lecal permanece. Como a gente sabe, a torre Lecal está com reforços lá da torre Venture. Né? O Elend pegou aquela guarda e, no fundo, ele tentou entrar no QG dos Skars, o grupo lá. Ele vai como se fosse prisioneiro, ele pede para fingir que ele é um prisioneiro, os guardas levam ele até lá, e quando ele entra lá, ele aparece, diz quem ele é e tenta negociar. Nessa negociação, o pessoal, mas ele descobre que a Valete, que não é Valete, que é Vin, ele descobre o nome dela real, e o Dockson diz para ele, olha, ela foi lá no palácio tentar pegar uma informação lá e foi pega, tá feia a coisa. Ele resolve ir lá, a gente não mostra aqui, mas é óbvio que ele vai lá tentar salvar ela. Não estou fazendo nenhum spoiler, eu sou óbvio. Né? Nisso, a cena volta para ela. Ela tá jogada ela volta a ser jogada na cela. Quando ela entra na cela, ela descobre que tem uma outra pessoa lá. É o Sazed. O Sazed foi tentar ajudar ela, foi pego, foi largado nu na cela. Imagina, o cara é eunuco, largado nu, mas ele tem ainda um metal que ele engoliu, porque ele usou a ideia que ela deu, ele preparou, ele sabia que quando chegasse lá ia ser pego, ia ficar igual, mas ele engoliu um metal, que ele tinha guardado força nesse metal, ele guardou dentro dele, porque quando ele ficou com ela, ele usou aquela força que ele tinha no metal que ele guardou para arrebentar as correntes que ele estava preso, e arrebentar, e consegue salvar ela e ele consegue se libertar. Sim, se libertar da cela, não saiu do resto do negócio. E enquanto eles estão ali, Vin ganha tempo, ela consegue, uns soldados conseguem sair dali, com uma arma que ela arrumou ali na hora. O Elend chega com os reforços. Isso dá tempo para ela de extrair dos soldados. Ela vê onde que estão as coisas dela, ela acha as coisas dela, a bolsa dela onde tinha os metais de reserva para ela consumir. Ela consegue pegar, ela fica poderosa de novo e ela destrói tudo. Ela pede para o Sazed fugir com o Elend, levar ele lá, porque agora ela vai fazer o que tiver que fazer com o Lorde Supremo lá, ela vai tentar resolver a parada. E o dia está amanhecendo, a população está chegando para cima do palácio, a tensão está aumentando, o Lorde Supremo não está nem aí, está lá, tipo, sei lá, tá tipo o Palpatine lá, cheio de poder lá, não quero saber. Os inquisidores estão fazendo lá, tipo, um ritual deles lá. O cara é o líder agora, e estão fazendo, então, nós somos poderosos agora, ninguém pode com a gente, aquele negócio todo. E a Vin, ela tenta o negócio, eu vou tentar atacar a imagem que aparece do primeiro, porque se eu atacar ele do passado, de repente eu afeto ele o outro do futuro. É uma boa ideia, ela tenta fazer isso, não serve para nada. Quando ele faz isso, ela não adianta nada, mas o cara pega ela, aí o carro ataca ela ataca o carro, que agora está com poder, os dois caem.
O Lorde Supremo chama os demais inquisidores para resolver o negócio, mas só não tem mais nenhum inquisidor, só sobrou o Márcio. O Márcio matou todo mundo. Como que ele mata todo mundo? Ele tinha, o segredo dos inquisidores, aquele negócio de metal que eles têm na testa, na testa não, na parte de trás lá, aquele negócio, se arranca aquilo, eles se ferram. Ele arranca de todo mundo. Aí ele chega perto do Carl, o Carl não sabe que ele traiu já. Ele mata o Carl também com isso. E aí fica o Lorde Supremo sozinho e ele começa a soltar os raios dele lá, os poderes dele. Ele consegue mexer até com o metal que está dentro das pessoas, que era uma premissa que não podia acontecer, segundo o que estava, mas ele quebra essa premissa. E ele tá lá, haha, tá fazendo o negócio dele, botando todo mundo. E nesse momento, que eles estão, tá tudo ruindo, a Vin entende o que ela viu quando ela usou o 11º metal. O Lorde Supremo não é o cara que escreveu o livro. O Lorde Supremo é o inimigo do cara que escreveu o livro, o tal do Hashek, que era um Talisman que se opunha a ele. Quando ela vai comentando o livro e também as epígrafes dos capítulos vão trazendo isso para as pessoas, para a gente entender, né? A gente não só quebra-cabeça junto agora. Ele traiu quem era o cara que escreveu o livro e foi ele que entrou na profundeza lá e pegou, e seja lá o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu, e se tornou o Lorde Supremo. E como ele é um ferro químico e um alomante ao mesmo tempo, porque ele é de Terris, então ele por nascença é um ferro químico, e seja lá o que aconteceu naquele entrou, ele virou um alomante, ele conseguiu criar esse mecanismo de moto contínuo de trazer poder da alomancia e acumular para ficar se mantendo vivo por 1000 anos e mantendo forte, fazendo o que ele conseguia fazer. Ele arrumou um jeito de roubar e criar energia do nada. Poder do nada que, em tese, a ferroquímica sozinha não deixaria. Ela percebe isso tudo, ela tem uma epifania nesse momento, que ela percebe essas coisas, e aí ela está sem poder mental, porque o cara tirou o poder mental dela quando ele usou lá o golpe dela, mas ela consegue, de uma maneira que também não foi explicada ainda, de uma maneira intuitiva, ela usa o poder da própria neblina, da Mist, vou falar assim, e ela consegue fazer aqueles metais, porque o Lorde Supremo é cheio de anéis, cheio de metais, que ela se toca quando ela percebe que isso ele é um ferro químico. Se eu tirar esses negócios, e o poder dele vem desse monte de anel, desse monte de argola que ele usa. Ela usa o poder para tirar aquelas argolas dele, e quando isso acontece, ele envelhece imediatamente. Pensa naquela imagem do Indiana Jones, o cálice sagrado, quando o cara toma a água do cálice cerrado lá, o cara envelhece assim, igual se vira um negócio e perde todo o poder, e com isso estoura tudo, e ela toma o controle da coisa, eles na conversa ali, ele antes de matar antes de ele ser morto, ele diz: vocês não sabem o que vocês estão fazendo, o mundo vai ser muito pior, vocês precisam de mim, porque não sei o quê. Ele ameaça lá que existe alguma coisa maior que controla, que de certa forma ele evitava acontecer uma coisa pior, que a gente não sabe o que é. Aí ela pega uma lança de madeira que o Sazed trouxe e mata ele com a lança de madeira, do mesmo jeito que ele matou o Kelsier. E o livro chega no epílogo, eles comentam sobre o livro, basicamente, esse último capítulo é para explicar isso que eu acabei contando para vocês aqui, como é que ele criou esse mecanismo e como é que ele usou a alomancia, o negócio, e como que é por isso que ele não deixava o pessoal de Terris ter filho, porque para evitar que outra pessoa tivesse... Como a alomancia passa por genética e o pessoal de Terris tem ferroquímica, se o Terris se reproduzissem livremente, fatalmente apareceria alguém com o mesmo poder que ele, e seria uma coisa contra ele não queria isso. Eles falam um pouco sobre, o Marsh explica um pouco como que ele virou inquisidor, que o que eles viram naquele dia, que era parte do processo que ele permitiu ele se tornar um inquisidor full time, né, com o poder, com a força de um inquisidor. É explicado para ela que o contrato do Orser foi passado, o Kelsier deixou com ela, então ela é a mestre do Orser agora, e ela fica enojada com isso, ela acha o Orser repugnante, mas é uma coisa que é ao mesmo tempo interessante de usar. Ela fica refletindo sobre a
as últimas palavras do Rashi, o que aquilo pode querer dizer. Eles conversam sobre a natureza da profundeza e o que quer dizer aquilo, mas na verdade o livro está botando só elementos para a história, para as histórias seguintes. E o livro termina com ela saindo, entrando pela janela na Torre Vento, encontrando o Elend, abraçando ele e ficando junto com ele. E assim que acaba o livro. O que eu achei de tudo? Eu gostei do livro de maneira geral. Não é uma obra de arte, nada do outro mundo. Não é nem assim, mesmo como um livro de best-seller, não é a melhor coisa que eu já li. Mas é legal o suficiente para se manter, é uma história legal. O terço final do livro é realmente muito bom. O build-up é legal, eu acho que ele faz umas discussões legais, ele traz essas questões, ele trabalha bem essas questões, eu acho que ele não trabalha bem os personagens tão bem assim, os personagens eu acho que são um pouco pobres, mas as discussões são boas, a ação é bem feita, ele monta um esquema lógico, um sistema de magia que funciona, ao mesmo tempo ele não conta tudo pra gente, a gente não sabe exatamente como as coisas funcionam, porque coisas que a gente achava que não aconteciam, passa a acontecer e depois a gente vê por que isso acontece. Eu vou ler o segundo livro. Na verdade, eu já comecei a ler o segundo livro antes de viajar, mas depois, durante a viagem eu parei, eu não retomei ainda. Estava preocupado em terminar isso aqui. Eu acho, de maneira geral, foi uma boa introdução à obra desse cara. Eu nunca tinha lido nada dele. Dentro do que, assim, não, eu li uma outra obra de fantasia que eu gostei mais, do Richard Swan. A gente pode até depois discutir aqui um dia se vai colocar. Eu vou... Agora, como vai continuar o nosso grupo aqui? Eu não sei. Eu achei que eu gravo os vídeos e não vejo tanto retorno assim dos vídeos em si. Eu não sei se as pessoas não conseguem acompanhar, se elas ficam com medo de fazer spoiler, não sei exatamente. Eu gostei de fazer, mas eu gostaria de ter mais retorno. Eu vou ver aqui, vamos ver se a gente... O que o pessoal fala. Eu vou ler o segundo livro, mas eu vou tentar ver, eu vou ver se no YouTube eu consigo começar a fazer live, aí de repente eu marco as lives e a gente fala durante a live, aí fica mais fácil de fazer, faz numa distância menor, discutindo os capítulos. Eu não sei, eu gostei da experiência aqui, mas eu acho que eu preciso melhorar desse jeito aqui, eu acho que eu não estou sendo tão útil assim, e não faz sentido fazer para não ter retorno nenhum. Não espero retorno financeiro, mas pelo menos retorno de discutir, de ter as pessoas conversando comigo sobre o livro é algo que eu esperava. É isso, espero que vocês tenham gostado. E vamos ver se a gente continua para o segundo livro. Um abraço, até a próxima.